Boa noite. Boa noite. Novo procurador-geral da República classifica de inaceitáveis atitudes do antecessor Rodrigo Janot. Diz ainda que erros de um único ex-procurador não vão manchar o Ministério Público. E o caso traz mais repercussão. Ordem dos Advogados do Brasil entra com pedido no STF para que todos passem por detectores de metais nos tribunais do país. Empresário suspeito de matar morador de rua no ABC Paulista é solto na Argentina. Sábado de eleições no Afeganistão com dezenas de ataques e mortes. E tem muito mais no Rede TV News, que volta logo depois de um rápido intervalo. Um dia após ser alvo de operações da Polícia Federal, o ex-procurador-geral da República, Rodrigo Janot, foi visto num bar. Enquanto isso, a declaração dele de que queria matar o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal continuou repercutindo. Rodrigo Janot passou a manhã em casa, um apartamento na Asa Sul, área de classe média alta de Brasília. Mesmo lugar em que, na noite de ontem, agentes da Polícia Federal fizeram busca por provas de incitação à violência e ofensa à integridade física. Os supostos crimes foram listados pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que autorizou a operação depois que o ex-procurador admitiu ter entrado armado no Supremo para matar o ministro Gilmar Mendes. Durante as buscas na residência, os policiais apreenderam uma pistola calibre 40. Janot assinou um termo circunstanciado e se recusou a depor naquele momento. As fotos foram registradas pelo repórter Felipe Recondo, do Portal J, que estava no apartamento no momento das buscas. Hoje, na hora do almoço, Janot foi flagrado pela equipe do Portal Metrópolis, tomando cerveja numa distribuidora de bebidas do Lago Sul, área nobre de Brasília. Ele é frequentador assíduo do local. Enquanto isso, as declarações de Janot continuaram repercutindo. O atual procurador-geral, Augusto Aras, que assumiu o cargo na última quinta-feira, considerou inaceitáveis as declarações. Em nota, afirmou que o Ministério Público está acima dos eventuais desvios praticados por ex-integrantes e que o erro de um único ex-procurador não pode macular a instituição. A Ordem dos Advogados do Brasil também reagiu e entrou com um pedido no STF para que todos que acessam os tribunais do país inteiro tenham que passar por detectores de metais. Essa é uma das entradas do STF por onde passam ministros e o Procurador-Geral da República nos dias de julgamento. A sala onde Janot diz ter empunhado uma arma para matar Gilmar Mendes fica logo ali e dá acesso direto ao plenário. Para chegar até lá, nenhum deles precisa passar por detectores de metais. Mas jornalistas, advogados e visitantes têm acesso por uma outra entrada, onde é proibido passar com objetos pontiagudos, sprays, qualquer tipo de alimento e até garrafinha de água. No pedido feito pela OAB, a instituição observa que membros do Ministério Público e da Defensoria, magistrados e servidores podem adentrar as dependências dos tribunais sem qualquer espécie de controle, enquanto apenas os advogados e demais cidadãos são submetidos ao mecanismo de detecção de metais ou até mesmo à revista pessoal. A OAB ainda acrescenta que admitir situações especiais e isentas de controle coloca em risco todo o ideal de proteção, ao ignorar que ameaças podem vir de onde não se espera, a exemplo do episódio revelado envolvendo o antigo Procurador-Geral da República. Pelo pedido da OAB, só poderiam ter acesso sem passar pelo controle policiais em atividade e agentes prisionais. A Justiça Federal de Brasília converteu em preventiva, ou seja, sem prazo para terminar, a prisão de 2 suspeitos de participar das invasões aos celulares de autoridades brasileiras, incluindo o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Eles estavam detidos temporariamente desde o dia 19. Os 2 homens foram os últimos dos 6 suspeitos presos pela Polícia Federal até o momento. Rede TV News de volta e olha só, amanhã é o Dia Mundial do Coração. Para lembrar a data, especialistas alertam aí sobre a importância de manter hábitos mais saudáveis para diminuir riscos de doenças cardiovasculares. Quem olha o Antônio Carlos caminhando com disposição pelo parque, não imagina que há 2 anos essa rotina nem existia. Eu trabalhava muito sempre, corria para lá e para cá
não me alimentava bem. Aconteceu que numa manhã de sexta-feira ensolarada, que aqui não está ensolarado, né? Eu tive um infarto, assim, e daí para frente mudou várias coisas. Hoje, pelo menos 3 vezes por semana, durante 1 hora, ele pratica uma atividade física. Aos 56 anos, o professor afirma que ganhou uma segunda chance. E depois do susto, ele mudou também os hábitos dentro de casa. Um cotidiano mais lento, mais tranquilo, alimentação, eu comecei a tomar café da manhã, comecei a almoçar, comecei a jantar, cortei bastante bebida que eu bebia. No Brasil, 47% da população adulta atualmente leva o mesmo estilo de vida que o Antônio Carlos levava no passado, a do sedentarismo. Ou seja, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, 1 em cada 3 brasileiros não pratica a quantidade mínima necessária de atividade física. Para uma vida saudável, é necessário fazer pelo menos 2 horas e meia de exercícios físicos por semana, segundo a OMS. Esse cardiologista explica que para cumprir a recomendação, não é preciso gastar horas dentro de uma academia. Se exercitar é mais fácil do que muita gente imagina. Se dentro da sua rotina você não tem tempo para ir numa academia, não tem problema, mas você vai no trabalho de transporte público, desça um ponto antes e ande 10, 15 minutos por dia, que isso é também atividade física. Evite usar elevador em andares menores, então vai ter 3 lances de escada, suba 3 lances de escada. Isso conta como atividade física. As doenças cardiovasculares, como o acidente vascular cerebral e o infarto, são as principais causas de morte no mundo. A Sociedade Brasileira de Cardiologia estima que, por ano, mais de 200 mil pessoas no país morrem em decorrência de problemas cardíacos. A obesidade, o sedentarismo, a hipertensão, a diabetes e o colesterol são os principais fatores para o desenvolvimento de doenças no coração. Mas é possível evitar essas complicações com medidas preventivas. Se você cria o hábito de praticar a atividade física, e a gente recomenda pelo menos 150 minutos de atividade física por semana, isso certamente você vai querer buscar uma alimentação mais adequada, equilibrada, saudável, com menos alimentos processados. Consequentemente, você vai ter uma perda de peso e com isso você vai ter uma diminuição no seu nível de pressão arterial, vai estar normal, uma menor chance de desenvolver diabetes e uma prevenção futura. O empresário brasileiro acusado de matar um morador de rua em Santo André, no ABC Paulista, preso no começo da semana na Argentina, foi solto. Ao vivo, a repórter Estela Freitas tem mais informações sobre esse caso. Boa noite, Estela. Por que ele foi solto, hein? Boa noite, Augusto. Boa noite a todos. Pois é, ele tinha sido preso na última terça-feira na cidade de Paso de los Libres, na Argentina, uma cidade que faz fronteira com o Brasil. Mas o juiz federal argentino, Gustavo Fresneda, entendeu que não havia motivação legal para mantê-lo preso, porque não havia um pedido de captura internacional. Segundo o Tribunal de Justiça de São Paulo, foi feito um pedido para a inclusão do nome dele na lista da Interpol na quinta-feira, mesmo dia em que ele foi solto, mas até agora o nome dele não consta nessa lista. Marcelo foi acusado de matar um morador de rua Sebastião Lopes, de 40 anos, em Santo André, no ABC Paulista, em maio deste ano. O crime foi registrado por uma câmera de segurança. Nas imagens é possível ver um homem descendo de um carro de luxo pela porta do passageiro. Ele saca uma arma e atira 5 vezes contra a vítima. Depois volta para o carro e foge. A polícia ainda investiga a motivação do crime, mas acredita que o empresário se incomodava com a presença do morador de rua próximo à pizzaria dele. Marcelo teve a prisão temporária decretada na época e agora continua foragido. Estela Freitas, ao vivo de São Paulo, para o Rede TV News. Obrigada, Estela. E olha, hoje é dia de operação de risco aqui na Rede TV. O motoqueiro furou um semáforo vermelho na maior cara de pau, porque naquele momento havia uma viatura da Polícia Militar. No momento em que o policial explicava o planejamento do dia, uma moto cruzou a viatura em atitude suspeita.
Dando fuga aí, né, tenente? Isso, a motocicleta passou pela viatura, a gente estava parado no farol, ela passou pelo farol vermelho. Agora a gente está em acompanhamento aí. Encosta! Não restou outra alternativa aos policiais, a não ser ir atrás do fujão. Ao menos 4 pessoas foram mortas nas últimas 24 horas na Baixada Fluminense. As informações com a repórter Melina Saad. 3 corpos foram encontrados em um terreno onde funcionava uma garagem de ônibus em Nova Iguaçu. Os irmãos Fabrício Vitor Veiga da Silva, de 15 anos, Luiz Felipe da Silva Mesquita, de 17, e o primo deles, Breno da Silva Pimentel, de 18 anos, foram mortos com tiros na cabeça. A família contou que eles saíram de casa de madrugada enquanto os pais dormiam, levando uma moto da família que ainda não foi localizada. Em outro caso, um homem de 51 anos foi morto esfaqueado e a tiros em Belford Roxo, município vizinho. Ainda não se sabe qual foi a motivação dos crimes, mas a polícia já descartou a ligação entre eles. Do Rio de Janeiro, Melina Saad, para o Rede TV News. Uma asa delta caiu em cima de um carro no fim da manhã de hoje na praia de São Conrado, zona sul do Rio de Janeiro. O equipamento era pilotado por Valéria Ferreira, de 34 anos. Ela foi levada para o hospital e o estado de saúde é considerado estável. Não tinha ninguém dentro desse carro. No Ceará, 37 pessoas ficaram feridas, 2 delas em estado grave, num acidente entre 2 VLTs em Fortaleza. Os veículos colidiram de frente na manhã deste sábado no centro de Fortaleza. A maioria das vítimas teve ferimentos leves. Os maquinistas que ficaram presos nas ferragens foram retirados dos vagões pelo Corpo de Bombeiros e encaminhados ao hospital em estado grave. A Companhia Cearense de Transportes Metropolitanos diz estar prestando assistência às vítimas e afirma que vai apurar as causas do acidente. Os veículos leves sobre trilhos funcionam em Fortaleza desde 2017 e até hoje operam em esquema de teste. A gente vai mostrar agora o momento de um outro acidente em Praia Grande, no litoral de São Paulo. O motorista perde o controle da direção. A caminhonete sai da pista e atinge uma base da polícia rodoviária. O veículo ficou pendurado na mureta da garagem das viaturas. O telhado do local foi destruído. O casal que estava na caminhonete ficou ferido. O motorista contou que perdeu o controle depois de ser fechado por um caminhão. 2 pessoas morreram vítimas das fortes chuvas que atingiram Manaus, no Amazonas, na noite de ontem. O corpo de um idoso de 68 anos foi encontrado na manhã de hoje em um igarapé, no centro da cidade. A outra vítima, um homem de 45 anos, morreu após cair em um bueiro. As chuvas deixaram várias ruas alagadas e também causaram desabamentos. A cobertura deste posto de combustíveis cedeu. Alunos registraram o momento em que o teto desta faculdade particular desabou. Num dos principais terminais de integração da cidade, passageiros tiveram dificuldade para embarcar no transporte público. A água também invadiu casas, provocando prejuízo aos moradores. Vamos falar um pouquinho das notícias internacionais. Milhares de argentinos foram às ruas de Buenos Aires hoje em apoio à reeleição de Maurício Macri. Esse é o primeiro ato de um movimento que promete aí durar 30 dias e atingir 30 cidades do país. A afirmação "si se puede" ou "sim é possível" em português foi cantada a exaustão pelos eleitores de Macri. A mensagem que o presidente argentino tenta passar é clara. Ele ainda pode vencer o pleito presidencial apesar da derrota nas eleições primárias. Do palco foi ele quem repetiu, emocionado, a afirmação. Que nunca mais le digan que não se puede. Por isso les digo que podemos, que sí se puede, que sí se puede. Na votação de agosto, que funcionou como uma grande pesquisa eleitoral, o presidente argentino ficou 15 pontos atrás do peronista Alberto Fernandes na corrida à presidência. O primeiro colocado na votação foi indicado pela ex-presidente Cristina Kirchner. Na chapa, ela concorre como vice. No discurso, Macri também pediu que os eleitores convençam outras pessoas de que a reeleição é possível. E quem esteve por aqui mostrou convicção de que o resultado das primárias pode ser revertido. O presidente argentino reconheceu que a classe média sofre com a crise econômica, mas afirmou que o país está hoje mais preparado que há 4 anos para começar a crescer. Luciana Tadeu, de Buenos Aires, para o Rede TV News.
E os eleitores também foram às urnas hoje no Afeganistão para eleger o novo presidente do país. Houve ataques e mortes. O pleito foi marcado por um forte esquema de segurança. Milhares de oficiais da inteligência e soldados do exército se reuniram em frente aos cerca de 5.000 postos de votação espalhados por todo o território afegão. O grupo extremista Talibã, que atua na região em busca de um califado, ameaçou a população com toques de recolher, dizendo que quem saísse de casa poderia ser atingido por atentados. Os principais candidatos ao cargo de líder de Estado compareceram às urnas escoltados e conseguiram votar. No final do dia, após o encerramento da votação, o ministro do Interior divulgou que, ao todo, foram registrados 68 ataques contra postos eleitorais. Os atentados deixaram pelo menos 5 mortos, incluindo um policial, além de vários feridos. O número exato não foi divulgado. O resultado preliminar do pleito será divulgado no próximo dia 17. Já o nome do vencedor deverá ser revelado apenas no dia 7 de novembro. Existe a possibilidade de segundo turno, caso nenhum dos candidatos consiga atingir a marca de pelo menos 51% dos votos. Em Hong Kong, mais um dia marcado por confrontos entre policiais e manifestantes. Os atos começaram pacíficos, com discursos e marchas em memória dos 5 anos do movimento pró-democracia que começou em 2014 e ficou conhecido como Revolução dos Guarda-Chuvas. Mas grupos começaram a atacar os prédios do complexo do governo central chinês, atirando pedras e coquetéis Molotov. A polícia usou bombas de gás lacrimogêneo e canhões de água para dispersar os manifestantes. Uma multidão invadiu uma das maiores avenidas da região, a Hardcourt Road, e voltou a usar guarda-chuvas para se proteger. O número oficial de vítimas ou detidos não foi divulgado. A onda de protestos na ilha semi-autônoma já dura mais de 3 meses. Na última semana, um funcionário do governo anunciou que nenhuma nova concessão seria feita para acabar com os protestos. O tanque de um navio petroleiro explodiu próximo a um porto da Coreia do Sul. Um motorista que passava de carro por uma ponte registrou o momento. Uma grande coluna de fogo e fumaça se formou. As chamas se espalharam e atingiram outro barco com 21 marinheiros. 18 pessoas ficaram feridas. A causa da explosão ainda é desconhecida. Nos Estados Unidos, o secretário de Estado americano, Mike Pompeo, foi intimado a entregar documentos sobre os contatos com a Ucrânia. As ordens foram emitidas pelo Comitê de Inteligência da Câmara dos Deputados, órgão responsável por investigar a denúncia que serviu de base para a abertura de um processo de impeachment do presidente Donald Trump. Os parlamentares também convocaram 5 funcionários do alto escalão do Departamento de Estado americano a depor nas próximas 2 semanas. Entre eles está o embaixador Kurt Volker, representante especial dos Estados Unidos na Ucrânia, que renunciou ao cargo ontem. Trump é acusado de violar a Constituição por pedir ao presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, que investigasse Hunter Biden, filho de Joe Biden, principal concorrente dele nas eleições presidenciais de 2020. O impedimento do republicano só acontecerá se for aprovado por maioria simples na Câmara e tiver 2/3 dos votos a favor no Senado. O Papa Francisco nomeou o cardeal Dom Raimundo Damasceno, arcebispo emérito de Aparecida, em São Paulo, como comissário do Arautos do Evangelho. O grupo tradicional católico, fundado em 2001, praticava supostos exorcismos para atrair pessoas ao movimento. Eles começaram a ser investigados pelo Vaticano em 2017. Esse seria um dos motivos dessa intervenção do pontífice. Em um comunicado, o Vaticano informou que a decisão deve ser considerada uma iniciativa destinada ao bem das instituições comissionadas para procurar resolver os problemas existentes. E o escalador francês Alain Robert, conhecido como Homem-Aranha, voltou a desafiar a gravidade e as autoridades também, gente. Dessa vez em Frankfurt, na Alemanha, olha aí, sem usar equipamentos de segurança, né, como de costume, o Alain subiu o Skyper, um edifício de 42 andares com mais de 150 metros de altura. A aventura durou aí mais ou menos meia hora. Assim que ele desceu, foi preso, mais uma vez também. O orangotango fêmea Sandra, considerada uma pessoa não humana pela justiça argentina, já está nos Estados Unidos. Ela deixou a cidade de Buenos Aires
depois de 4 anos de espera. O novo lar da primata será um santuário na Flórida. Nascida na Alemanha, Sandra chegou a Buenos Aires em 1995 aos 9 anos de idade, após ser vendida para o zoológico da capital. Em 2014, uma associação que luta pelos direitos animais entrou com uma ação na justiça pedindo a liberdade da primata por considerar o confinamento intolerável. Um ano depois, o tribunal portenho declarou que Sandra era uma pessoa não humana. Um ser que sente e que é titular de direitos e que deveria viver em condições adequadas de habitat. A expectativa de transferir a orangotango aumentou depois que o Zoológico de Buenos Aires encerrou as atividades em 2016 e foi transformado em um ecoparque. Desde então, os animais estão sendo realocados em santuários ou reservas. A transferência de Sandra foi anunciada no último dia 12. O local escolhido por uma juíza argentina foi o Center for Great Apes, no estado americano da Flórida. Lá vivem outros 21 primatas, entre eles Bubbles, o chimpanzé que foi de Michael Jackson. Os profissionais do ecoparque ficaram felizes com o novo destino da amiga. Ficamos com a sensação de que algo de bom está sendo feito para o animal. A gente considera um avanço. Vamos sentir saudades, temos afeto por ela, mas as coisas vão definitivamente melhorar. O Campeonato de Saltos Indoor continua movimentando a sociedade hípica paulista. É uma ótima oportunidade aí para jovens talentos do hipismo nacional. A Carol tem 17 anos, é campeã brasileira e sul-americana de salto na categoria júnior. Com pouca idade e muita bagagem, na hípica paulista ela consegue ter contato com os grandes nomes da modalidade. Todo mundo quer vir pular o indoor, então acaba vindo bastante gente, bastante profissionais, e é uma prova que hoje tem a prova do 1,60, que é uma coisa que no Brasil as provas estão até diminuindo um pouco de nível, e essa a gente pode ver que está mantendo e está até crescendo. Por aqui, os jovens têm a oportunidade de aprender ainda mais. Existe uma etapa especial para eles. A Young Talent é uma vitrine para os jovens atletas. Os competidores têm entre 15 e 25 anos no máximo e são treinados por cavaleiros bem experientes. Antes da prova, uma clínica de hipismo exclusiva para esses jovens foi ministrada por 2 medalhistas de ouro que conquistaram o Pan-Americano de Lima, o Pedro Venes e o Marlon Zanotelli. Vai ser uma coisa que vai ficar guardada para minha memória sempre. Foi um momento, uma realização de um sonho para mim, para toda a minha família, todas as pessoas que trabalham comigo e com certeza acho que para muitos brasileiros se sentiram um pouco no meu lugar lá. E receber essa homenagem de uma medalha de ouro no Pan-Americano, então muito feliz de estar aqui. O Thales garante, aprendeu muito com os mais velhos. Eu monto de vez em quando com o Pedro Venes na Europa e isso me fez evoluir bastante. Tanto na parte psicológica, técnica, o meu equilíbrio, isso me ajudou muito na minha equitação. É com este encontro de gerações que acontece até amanhã o Campeonato de Saltos Indoor da Sociedade Hípica Paulista, com o apoio da Rede TV. Após passar pelos portos da Argentina e de Santos, em São Paulo, a maior livraria flutuante do mundo está no Rio de Janeiro. O nome dele é Logos Hope, uma ideia alemã. O navio, com 132 metros, pouco maior que um campo de futebol, tem a altura equivalente a um prédio de 7 andares. Ele carrega 500 mil livros e vai ficar atracado no Porto Carioca até o início do mês que vem. As dimensões já não deixariam um gigante passar despercebido, mas o que ele carrega é ainda mais interessante. A tripulação é composta por 400 pessoas vindas de 60 países, que podem ficar até 2 anos embarcadas. Muitas equipes saem do navio e realizam construções, outras equipes percorrem hospitais, fazem doações ou somente visitam as crianças. Também vamos até igrejas, doamos livros e animamos as pessoas. Sujo de tinta e graxa, quem vê o Matheus em ação não imagina que até pouco tempo atrás, o jovem de 19 anos não sabia o que fazer da vida. Hoje ele é, entre várias funções, o bombeiro do navio. Embarcou há 7 meses com uma missão: se conhecer. Eu descobri que eu sou bom com pessoas, eu sou bom de falar, de comunicar.
de me apresentar. As surpresas não acabam por aí. São todos voluntários. Você lida com pessoas importantes, você lida com necessidades reais e latentes. Então, isso transforma quem você é. O salário pode não vir em dinheiro, mas os tripulantes garantem que são ricos em histórias. A gente ganha felicidade, sabe? Muitas vezes a gente sai para ajudar as pessoas, para abençoar as pessoas, mas quem às vezes sai mais abençoado é nós mesmos. O visitante pode conhecer o local onde o capitão conduz esse gigante. Essa é apenas uma das curiosidades do passeio, que começou há quase uma semana aqui no Rio e já faz tanto sucesso que algumas agências de turismo incluíram a visita aos pacotes. Em apenas um dia, o Logos Hope chegou a receber mais de 10 mil pessoas. A gente pode entrar em contato com as coisas do capitão, o navio em si, como é que faz para pilotar tudo direitinho. É bem legal. E aqui tem muita gente, dá para se perder rápido, mas eu gostei do mesmo jeito. Tem uma infinidade de livros, isso que eu gosto nele. Aí eu tô tentando, tipo assim, fazer uma caça aos livros aqui. Rede TV News fica por aqui, uma ótima noite para você. Boa noite.